Queridos amigos, olha, esse estudo está sendo assim uma novidade para mim, no sentido de que a gente acaba tendo que fazer algumas alterações na programação anterior, já planejada inicialmente. Mas por quê? O Tati, você perguntou, Revista Espírita 1858, maio. Tem para fazer download, sim. Depois o Júnior vai botar aí na área de texto. Eu só não vou colocar agora para não perder um tempinho, tá, meu amor? E tem as gravações das outras aulas, para quem não assistiu. Que o Dudu pode botar aí, ou o Júnior. Os dois são agora monitores mesmo. Júnior, monitor mor, e Dudu, gravador mor. Bom, nós começamos no dia 1º de março. Fizemos mais um estudo inaugural, falando da Revista Espírita, das publicações brasileiras. Fizemos o estudo da apresentação e da introdução baseados na Edicel. Todos somos tarefeiros, Dudu. Fizemos um uso de alguns textos dentro da Revista Espírita. De fevereiro, aos leitores da Revista Espírita, Polêmica Espírita, de novembro, e aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858, de dezembro, que a revista saía por mês. Então, isso foi no dia 1º de março. No dia 8, nós estudamos o reconhecimento da existência dos espíritos e das suas manifestações, que é um texto, é um texto lá de janeiro. Fizemos esse estudo comparando exatamente com os capítulos 1 e 2 do Livro dos Médiuns, que é toda aquela parte de reconhecimento da existência dos espíritos, da sobrevivência da alma. Aí viemos, a 2 aulas com a nossa companheira Beth Rosado, falando das diferentes formas das manifestações, que é um texto, que está em janeiro da Revista Espírita, junto com um texto das manifestações físicas também de janeiro, em que a Beth mostrou para nós todo o apanhado geral da questão das manifestações espontâneas, a ação magnética, enfim. E nessas 2 aulas ela trouxe também para nós, não bem nessa ordem que eu estou falando, que será a futura ordem de estudo, que a gente arrumou depois, um outro texto de janeiro também, de vários modos da comunicação, em que a gente vê a diferença entre manifestar e comunicar. Manifestar pode ser por pancadas, por ruídos, por visual. Comunicar tem uma questão de troca toda hora entre um agente emissor e um receptor, a troca de ideias. Nós vamos ver, ela viu isso com a gente, algumas respostas de espírito deram algumas perguntas relativas a isso, e nós estudamos isso, ligados ao Livro dos Médiuns, no capítulo 2, 3 e 4, da segunda parte, e 1, 2, 3 e 4 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata sobre esse assunto, que Kardec tirou exatamente dessas experiências. E hoje, nós vamos continuar na teoria das manifestações físicas, mas um texto de maio. Por quê? A Beth trouxe para nós um outro texto que a gente estudou na outra semana, intitulado Os Diabretes. E esse texto, que também está na Revista Espírita de 1858, mas no mês de janeiro, trata exatamente do que eles chamam de diabretes, da intervenção desses diabretes doentes, espíritos domésticos do folclore da Inglaterra e da Escócia, espíritos que são descritos como homenzinhos de pele amarronzada, ouvidos do que vistos, que são meio prestativos, mas que fazem também muita bagunça, E, na verdade, a palavra portuguesa duende se origina do espanhol dueno de casa, dono de casa, e exprime um conceito semelhante a esse, dos brownies encontrados em outras culturas,
como também o Tonte finlandês, o Hensel, Moncherrain, Monchen, alemão, os domovóis russos, tudo ligado a esses espíritos elementares, que é uma ação patente desses espíritos. Então, como a nossa amiga trouxe isso, trouxe para nós, conforme foi conversado com ela, depois eu estive vendo outros casos que a gente ia trabalhar hoje. Só que, na verdade, percebi que existem mais 2 textos na Revista Espírita sobre a teoria das manifestações, um de maio, tá? De maio, o outro vem a ser de julho, tá? E há um outro, acho que mais adiante no final. Então, o que a gente resolveu fazer? Existe no meio desses textos comentados casos, entendeu? Isso, de maio de 1958. Isso mesmo, Júnior. Então, nós vamos fazer uma interpolação da teoria novamente com alguns casos, como a Beth fez com os diabretes. Então, eu vou hoje ler com vocês e dar uma estudada nesse, e vamos começar a ver essa questão das aparições com o espírito batedor, ou com outros espíritos, né, de aparição. Depois a gente trabalha de novo os espíritos batedores. Acabar primeiro essa teoria que Kardec foi montando de acordo com pedidos aos espíritos, orientado pelos fenômenos que eram mandados para ele observar. Então vamos lá, o nosso amigo Júnior vai colar o primeiro parágrafo e a gente vai acompanhando. Eu vou tirar do primeiro parágrafo o que eu acho importante, tá? Bom, compreende-se que 2 seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento. Isso ele disse porque já fez esses estudos e já trouxe essa teoria aqui. A própria Beth trabalhou isso com a gente. Né? A questão das manifestações físicas, mas no sentido ainda ligado à ação patente, como os diabretes, e uma ação oculta, que são as inspirações e sugestões de pensamento, que lá no Livro dos Espíritos a gente vê muito bem, no 459, na 462, na 525. Aí as manifestações, quer dizer, aquela ação oculta, aquela ação patente ou manifestação, tem também a questão das manifestações físicas ou materiais que traduzem fenômenos sensíveis como os ruídos. Foi o que a Beth trabalhou com a gente. Além das visuais ou aparições, as inteligentes, que ela trouxe para nós também a nível do pensamento escrito, né? E as comunicações em si, quando há troca, não só a manifestação inteligente, né? Mas há uma troca de ideias. Há uma resposta e o outro manda, o outro torna a mandar. E aí a gente vê aqui na Revista Espírita vários casos de trocas de ideias, né, de comunicações. Como a gente estudou, vou lembrar para vocês, nós já estudamos aqui as respostas dos espíritos a algumas perguntas. Foi comunicação. Como pode, a Beth estudou com a gente, como podem os espíritos agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Aí responde os espíritos: e na vossa opinião o espírito não dá e isto é um erro. E ele traz isso aqui também. Depois a gente vê também essa questão dessas manifestações espontâneas ou não. Beth trouxe para nós os casos que estão aqui na Revista Espírita, quando ele 3 casos, né? Os dançar os macacos na rua, aquela questão dos 3 casos. Nós não vimos isso? A vizinha que apareceu furiosa com a vassoura querendo bater. Nós vimos isso aqui. E aí,
E os diabretes, não há uma conversa entre eles. Há manifestações. Há conversa, comunicação, quando há uma evocação. Que tem casos aqui também que nós vamos estudar num outro momento, à parte, que são uns 3 casos aqui no início, depois vem outros. E hoje, quando ele trata aqui desse assunto, está muito ligado também a um artigo da Revista Espírita, Visões. Uma visão intuitiva, que a gente tem no mês de janeiro. Mas, principalmente, quando aponta para nós, aparições. E aí o que ele já está... Olha, Elegão, o canal não é CELD, o canal é espiritismo.net e é um canal que a gente empresta ao CELD. No momento, nós estamos com o estudo da Revista Espírita, que acaba às 7h15, 7h20, quando o CELD entra na transmissão da palestra, que não conseguiu se passar das 13 e das 5 por problemas lá com eles no Pau Talk, mas está tentando se resolver. Tá? Então, como o nosso amigo... Você está nos ouvindo, Elegância Estudo? Gente, alguém conversa com ele aí em PVT, porque senão eu acho que ele não entendeu o que eu falei. Então nós vamos lá. Então quando o Júnior colocou ali para nós a ideia, primeiro e segundo parágrafo, a gente vai vendo que compreende-se esses 2 seres nessa natureza possam se comunicar pelo pensamento, que é um atributo dos seres, sem haver órgãos da palavra. E já é mais difícil nos dar conta de efeitos materiais que podem produzir como ruídos. E por que isso? Isso porque a ideia que a gente tem, a ideia é que o espírito tem uma ausência de matéria e que isso é errado. E como a gente acha que ele não é matéria, a gente acha que ele não pode agir sobre a matéria. Se nós lembrarmos, lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão que pergunta quais são as... Eu não sei nem se a Beth pode me ajudar ou alguém. Realmente eu não tive tempo de pesquisar. Como eu mudei o tema, eu me enrolei. Que fala das 3 coisas principais, não é a trindade não, hein, gente? É Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus, não é Espírito, é matéria. Então, na verdade, o Espírito não é aquela matéria, mas ele também diz mais adiante que é um tipo de matéria. E material não é bem o termo, porque Espírito é alguma coisa. Então, como está lá o Júnior colocando, a ideia que fazemos da natureza dos Espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno. Diz que o Espírito é a ausência completa da matéria. E é material, se quiser, mais de uma matéria, tal como ela é etérea para nós. É como se não existisse. Aí ele traz que encarnado no corpo, o Espírito constitui a alma. Oi, Vânia, boa noite. Mas quando há a morte, não sai o Espírito totalmente despojado do corpo, de todo envoltório. E aí a gente lembra, hoje é muito mais fácil, né? Que tem outros estudos e outras revelações. A gente lembra a questão das camadas perispirituais. Lá em André Luiz, que a gente estuda às quintas-feiras, nós vimos lá, André Luiz colocar que está sentindo isso, está sentindo aquilo, que está sentindo mais isso, mais aquilo, como se ele não tivesse corpo. Ele sente porque há realmente uma resposta de uma matéria ali. E é como ele diz, dizem-no todos que conservam a forma que tinham quando vivos. E realmente, quando nos aparece em geral, é sobre a forma porque os conhecemos. Aí está a questão do perispírito. Observamos-nos atentamente, no instante mesmo em que deixam a vida. Acham-se em estado de perturbação, como o Livro dos Espíritos explica. Tudo é confuso. Eles veem o próprio corpo,
Eles dizem que tem corpo. Então, aquilo não é uma visão ilusória. Há um corpo, com aquela forma da última vida. Por quê? O laço que os unia ainda não está totalmente rompido. E quando se rompem os laços, a gente sabe que tem o rompimento material, né? Mas há a ligação entre as camadas do perispírito. Oi, aprendiz. Hoje o povo não está vindo para o estudo, está todo mundo cansado. Então, após esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles uma roupa velha. Mas continua a se ver numa forma primitiva, na sua forma primitiva. É o resultado de observações de vários sensitivos, de vários médios, inclusive do Sr. Home. E nós vamos ter aqui uma aula só sobre o Sr. Home. E aí pergunta-se, né, que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão, leva algo consigo. E lá no Livro dos Espíritos a gente vê, né, existe a parte material, a parte espiritual e a ligação entre um e outro, que é uma coisa lógica. Se o espírito é uma matéria diferente, e se o corpo é uma matéria mais densa, ninguém pode pegar uma matéria mais densa e ligar uma matéria menos densa, tão diferente. Tem que haver um meio termo. E aí é assim que eu vejo mais ou menos perispírito. E também a gente não pode, e não é assim, não existe uma outra matéria de contraponto entre os dois. Existem camadas que vão se interligando até a camada espiritual. Assim haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui o ventório exterior, e a outra sutil e indestrutível. A morte e a destruição, ou melhor, a desagregação. Eu gosto dessa forma como ele coloca. Não é destruição, é desagregação daquela abandonada pela alma. A outra destaca-se e segue a alma, e que assim continua tendo sempre um envoltório, um invólucro, que é o perispírito. Então, isso eu trouxe esse texto hoje para fechar as ideias trazidas nos outros textos. Essa matéria sutil, também extraída de todas as partes do corpo, que está ligada durante a vida, conserva a forma. Mas essa matéria não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria do corpo. É assim que podemos dizer, flexível e expansivo. A gente sabe que o perispírito tem essas propriedades. Por que que a gente, como espíritos, a gente tem espíritos que penetram em corpos duros, como a parede, e saem do outro lado? Porque o seu perispírito já treinou essa possibilidade da penetrabilidade. Por que que alguns espíritos, né, conseguem se condensar a tal ponto da gente os ver em aparições ou visões? Porque há uma propriedade do perispírito que possibilita não só a expansibilidade para fenômenos de bilocação e outros, mas também a possibilidade, né, dessas questões. Então, essas características que são treinos de várias existências, por diversas possibilidades de elevação e de mudança dessa matéria perispirítica a nível do conhecimento e da moralização, nos possibilitam entender todos os fenômenos, que nada mais são do que mudanças perispirituais. Alguém quer acrescentar algo aí? Beth, Vânia, vieram aqui não é só para bater papo, Maninha, aliás, nem papo estão batendo. Dudu, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar desse momento? Nada? Poxa, crente que eu ia descansar a voz. E aí,
a gente vai vendo, como eles dizem, porque a forma que toma, muito embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se a vontade do espírito. O que é isso? Ah, meu Deus, meu avô, dizendo que é meu avô que está do meu lado. Mas como meu avô? Meu avô não era assim, era um velhinho. Mas ele não quis mais aparecer como um velhinho. E aí, com o tempo na espiritualidade, ele pôde, né, fazer essas mudanças e escolher. E a maleabilidade perispiritual provoca essa possibilidade. Que nem aqueles desenhos, que nem mágica, né? Mas não é mágica, é transformação de uma matéria, com possibilidades que alguém tem de manipulá-la. Que a gente faz tchan e muda de cor. Ai, se eu pudesse, gente. Tchan, 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 tchan. Ia ficar magrinha. Já pensou? Mas não é assim. Essa matéria densa do corpo, só com muita boca fechada, muita caminhada, muita coisa, muita malhação. E já perispiritualmente, quem sabe se eu não encontro elementos no meu perispírito que me proporcionem mudar-me perispiritualmente. Temos que ralar, né, Nath? E o perispírito tem todas essas possibilidades de nós sanar. Uma vez, altivo presidente do Centro Espírita Leon Denis, que eu frequento, disse assim para mim, brincando, eu espero que tenha sido brincando, que eu brincava assim, quando desencarnar também eu vou voltar magra. Ele, olha, minha filha, se tu não mudar o teu perispírito, não vai voltar não. Lá tem acúmulos de pensamentos. Ah, é, mano, não, é malhação de academia. Bem lembrado, mana. A época é bem propícia. Né? E aí ele dizia, ah, não, você tem um perispíritozinho gordo. Aí eu brincava com ele, você tem um barrigudo, que ele era barrigudo nessa encarnação. Embora o pessoal já ouviu sem barriga. Vocês vejam, né? Aí vê que ele tinha já, dentro da sua constituição perispiritual, elementos para transformá-lo em outras formas. Tomara que eu tenha também. Senão tem que conquistar nessa, para mudar as minhas camadas perispirituais. E ele disse aqui, o nosso amigo botou lá, né? Prova a observação, e insistimos sobre o vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é consequência dos fatos estudados, que a matéria sutil que constitui o segundo envoltório do espírito, só pouco a pouco se desprende do corpo e não instantaneamente. E ele vai trazer mais coisas disso nos outros estudos. Assim, os laços que unem alma e corpo não se rompem de súbito pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que se opera esse desprendimento. A gente vê muito isso nos livros do Céu e Inferno. Aqueles casos, não é não, gente? Estão me ouvindo? Alguém quer contar alguma experiência? Nada, ninguém quer. O povo hoje só quer ouvir. Sim, é o que? Experiência, Vânia? Não. São os casos da... Pois é, lá nos casos do Céu e Inferno, a gente vê o quê? Os espíritos estão assim, não, estou sofrendo, não, olha, não sei o quê. Estão ainda naquela situação. Júnior, o pessoal está de preguiça mesmo. Eu sei que o Pautal que está com problema, né? Tem água aqui. Tem água sim, meu amigo, obrigado. Também se não tivesse, agora não dava para sair daqui, mas eu boto sempre. Porque o Pautal que está com problema de entrada e saída hoje, novamente. E aqui a gente vê mais, olha. Somente quando esse desprendimento é completo, o espírito recobra a inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. Eu sei, Dudu, eu estou só falando porque eu tenho que falar com vocês todos. O que eu mais gosto desse trabalho, além de estudar, é a interação. E aí, gente, a gente vai vendo que
Quando ele perguntou aquilo tudo no Livro dos Espíritos, ele já tinha observado vários casos. E aí ele continuou observando e foram sendo colocados assim esses textos, esses artigos na Revista Espírita. A gente encontra esse de perturbação no Livro dos Espíritos, na emancipação, na volta da alma ao mundo espiritual, né, e ao mundo corporal. A gente encontra lá, acho que é na 97, 92, sobre perispírito. Ah, Santana. Não, peraí, Santana, onde é que você está? Que eu não estou te vendo aqui. Gente, cadê o Santana? Para mim ele não aparece. Não, não. Estou gravando aqui. Ué, o som tá baixo, será que ele volta? Não dá para ver. Bom, a experiência ainda em mim ele não aparece. Então, fala com ele lá como é que aumenta o som, de repente é lá nos instrumentais dele. Então a experiência ainda prova que a duração desse desprendimento varia conforme os indivíduos. Então ele vai dizendo que a decomposição não basta para que se opere essa separação. A gente vê espíritos lá no livro Céu e Inferno que estão dizendo que eles sentem os bichos comendo. Ai meu Deus, coisa horrível. Tá baixo? Gente, mas deixa eu ver aqui. Eu estou no meu máximo. Mas eu estou junto dele como eu estava no início. Vamos ver, desculpe, porque aí a gravação grava tudo isso. Eu tenho que aprender a ouvir, a ver ele escrevendo, né, Dudu, e não comentar, só agir. Então, vamos ver lá. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. São as que ainda em vida se elevaram pelo pensamento. Ontem eu vendo aquele documentário do Chico, tem um momento lá que alguém diz assim, ele dizia que vivia já mais na vida espiritual do que na carnal. Ele foi aprendendo a viver. Então, na hora do desprendimento é mole. Igual Sansão, que queria provar a sobrevivência. Está lá no Céu e Inferno. O corpo estava lá sendo velado e ele já estava dando comunicação. Não é verdade? E é assim que a gente vai aprendendo. Quanto mais materialmente viveu o homem, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são aqueles laços. E nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda não existe união entre o corpo e o perispírito, este conserva muito melhor a impressão da forma corpórea, da qual, por assim dizer, reflete as nuances e mesmo todos os acidentes. Por que isso assim? Isso assim colocado. Para a gente ver 2 parágrafos abaixo, o espírito revestido do seu envoltório semimaterial, tendo a forma ou aparência que possui quando vivo. Minha aparência está em tal lugar, dizem alguns. A matéria é suficientemente sutil para escapar à nossa vista no estado normal, mas não é completamente invisível. E aí, aqueles que têm a possibilidade, têm as visões. Para começar, vemo-lo pelos olhos da alma nas visões produzidas durante os sonhos. E aí ele vai trazendo para nós que a condensação pode chegar a tal ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. E aí não é uma mera visão, como nós temos aqui o artigo sobre as visões. É, na verdade, uma aparição. É o caso das mãos que podemos ver e tocar, nos casos de materialização.
E aí nós podemos ir lá para o final no outro parágrafo, quando fala a condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade, e que essa condensação, que é a única palavra que podemos servir para dar uma ideia, embora imperfeita, do nosso pensamento, esta condensação ou esta solidificação da matéria etérea é apenas temporária ou acidental, porque esse não é o seu estado normal. Então precisa também ter alguém ali doando fluido para haver esse fenômeno todo. Porque o espírito, não, ao aparecer perispiritualmente, precisa haver um campo magnético e material, fluídico, uma ambiência parecida com aquela outra matéria. Né? E ele diz, as aparições tangíveis nos escapam como uma sombra. Assim, do mesmo modo que um corpo se nos apresenta em estado sólido, líquido ou gasoso. Aliás, foi a matéria que eu dei hoje para os meus alunos. E isso a gente vê no Livro dos Médiuns, no capítulo 6. Oi, Francis, Vanil, Poli, boa noite. E ele mostra lá que a mão aparente tangível oferece resistência, pressão. A gente vê isso muito com aquele médium Mirabelli, um médium extraordinário. É o nome do livro, gente. Nossa, Mirabelli tinha essa possibilidade. E a gente vê também casos, também quando se fala, quando o Chico trabalhava com Peixotinho, né? E aí, quando Emmanuel mandou ele não gastar aquele fluido com aquilo, não, o negócio dele era escrever livro. E aí ele diz que quando há uma força, que essa mão obedece a uma inteligência, age, dá sinais de uma vontade, de um pensamento. Eu nunca fui em reuniões de materialização, sempre achei uma coisa que não precisava ver aquilo. Mas aqui no Rio ainda existem casas que fazem esse tipo de trabalho, desenvolvendo a cura. Mas para o médium é muito desgastante, né? Ele podia usar aquele fluido na cura direta, né, gente? Sem precisar esse trabalho de materialização. E aí, entre as diversas manifestações, as mais assim interessantes é o toque espontâneo de instrumentos de música. O instrumento começa a tocar lá. A mão que tem a força para apanhar um objeto também pode ter para fazer pressão sobre as teclas. E ele diz várias vezes que ele viu esse fenômeno. Então, desde que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, assim como nós o faríamos, também nos pode dar pancadas. Ai, eu senti que fui empurrado. Erguer, derrubar em uma mesa, tocar uma campainha, puxar uma cortina. Não é verdade? Perguntarão, talvez, como essa mão no estado vaporoso, invisível, pode ter a mesma força que no estado tangível. Por que não? Vemos o ar derrubar edifícios. Furacão, né? E aí vemos o gás lançar projéteis, a eletricidade transmitir sinais, o fluido do ímã levantar massas. Muito legal essas comparações da Revista Espírita, né, gente? E aí a gente vai só aqui um pouquinho, ó, capítulo 6 do Evangelho, ó, do Livro dos Médiuns, sobre as aparições.
Desde todas as manifestações espíritas mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pergunta-se: podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas vêm quando acordadas, porém isso é mais raro. Aí ele vem lá. A todos os espíritos é dado manifestar-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Então, que fim e objetivo os espíritos que se manifestam visivelmente? Depende, de acordo com a natureza, o fim de ser bom ou não. Como lhes é permitido manifestar-se quando para mal fim? É para experimentar a quem eles aparecem. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudade, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Que inconvenientes haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse o meio de tirar a dúvida dos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçaria os atos, tirar-lhe-ia a iniciativa. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo. A visão passageira basta para essa prova. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência que entre nós. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Então, nem sempre eles estão visíveis para provocar problemas. E aí ele traz aqui para nós: poderá aquele a quem o espírito apareça travar com ele a conversação? Perfeitamente. E é o que se deve fazer em tal caso. Como eles podem responder? Por meio de sons ou pela transmissão dos pensamentos. Eu não vou ler mais para terminar isso, porque quando a gente for estudar na próxima semana o texto de manifestações e visões, nós vamos ver exatamente um exemplo desse, de uma visão intuitiva, que está na Revista Espírita de 1858, mas em janeiro. Visões. Lemos no Correio de Lyon. Uma visão intuitiva. E aí a gente vai entender melhor essa diferença. Vai ser o tema da semana que vem. Esse texto de manifestações número 2, de junho, com as visões. E aí ele termina aqui conosco: oi Madonna, oi Marco, Florzinha Lilás, oi Marieta, caiu de novo? Por isso que eu acho que a frequência hoje está meio baixa. Seja bem-vinda. Perguntarão, talvez. Não, aí vem lá, né? Essa questão, né, de que pode derrubar com a. Claro que pode, né? Se o ar faz e acontece. Gente, muito legal. Damos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sobre a influência dos espíritos apenas para mostrar a questão que todos os seus aspectos provar que, sem nos afastarmos das ideias recebidas, dar-nos conta da ação dos espíritos sobre a matéria inerte. É outro capítulo que a gente estudou aqui com a nossa querida amiga Beth Rosado. E que tem ali no Livro dos Espíritos, né?
capítulo 1 da segunda parte, da ação dos espíritos sobre a matéria, em que ele diz lá que a moção, ou antes a desagregação do envoltório grosseiro, o outro se desliga desde acompanha a alma, esse outro envoltório, que é o perispírito, né, que existe durante a vida corpórea, é o intermediário das sensações. E mais adiante ele diz para nós, né, nesse capítulo 1 sobre o perispírito, que a natureza íntima do espírito, propriamente dito, do ser pensante, nós a desconhecemos. Só pelos seus atos é que eles se revelam. E que o perispírito é matéria, conforme a gente está vendo. Então esse capítulo 1 do Livro dos Médiuns tem a ver com essas observações. Madonna, se você quiser, no nosso portal www.espiritismo.net, você vai conhecer melhor o nosso trabalho. E esteja à vontade. E a gente vai ver no capítulo 2 que para que o fenômeno se produza, se faz mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que são chamadas de médium, para manifestações físicas, para esse tipo de manifestação também a nível... mas será bem-vinda, Madonna. Será muito bem-vinda. É até interessante. Não temos nenhum problema. Você é um bandista? Nós trocamos... eu já fui um bandista. Então, mas conhecemos vários casos, um bandista estudando para entender melhor o trabalho com os seus guias, né, na comunicação, na percepção do espírito, enfim, do campo mediúnico, né? Quando a gente entende melhor, a gente trabalha melhor, não é verdade? Mas será bem-vinda, né? Nós estamos exatamente estudando esses tipos de manifestações gerais, né, numa revista espírita, onde Kardec observou vários fenômenos. Vocês dão nomes de vários guias. Mas a manifestação é de um espírito, não é verdade? Então, dá para trabalhar também. Mas fique à vontade, certo? Só não vamos tratar de coisas do seu entendimento umbandista, porque não é nosso propósito. Mas a nível de manifestações é interessante. Porque o que é? Né? O nosso preto velho, são espíritos se manifestando através do médium. Tá? Um abraço, pode ficar, não tem problema. E aqui diz, né, que há, porém, uma outra forma, né, dado pelos espíritos, é essa luz inteiramente nova de quando a gente percebe a aparição de alguns dessa matéria etérea, do papel dos médios na influência física na produção desses fenômenos. E ele diz que vai tratar isso em outro texto, e é o texto que nós vamos ver na semana que vem. Boa noite, Cigano, tudo bem? Que é o texto de junho de 1858, Teoria das Manifestações Físicas, em que ele vai tratar com as perguntas de São Luís dessa questão da aparição material, com perguntas de São Luís, fechando esse estudo junto com as visões intuitivas, que a gente vai procurar fazer na semana que vem, né? E aí ficarão bem mais claros. Espíritos somos todos nós, Madonna, desencarnados, né? Kardec trabalha e mostra para nós essas manifestações, só que sem dogmas, né? E que todos os tipos de espíritos se manifestam. E eles se manifestam muitas vezes como caboclos, como espíritos pretos velhos, como companheiros que se dizem espíritos, né, da rua, ou as nossas companheiras que se chamam, né, em algumas
ligações da Umbanda de Pombagiras, mas ligado também, né, a cigano, até as ciganas, né? De acordo com a necessidade do trabalho. Isso mesmo, Beth. E esses espíritos botam a forma que eles têm condições ou gostam de se apresentar. E condições aí ligadas a esse conhecimento da forma de manipulação de si mesmos. Sim. Não a Kardec, a nós todos. Eu, por exemplo, tenho uma cigana que trabalha até hoje comigo. Cigano, que lindo! Já fui em outras vidas, cigano, na Espanha. Me foi dado a conhecer essa situação. Sou muito cigana ainda. E essa nossa amiga, que veio conosco da Umbanda, ela só não se veste, só não se, vamos dizer assim, expressa mais daquela forma. Hoje ela mantém a disciplina da casa, disciplina das reuniões, né? Não precisa mais dos cânticos, não se caracteriza nesse sentido, mas trabalha comigo e estuda comigo. Ela gosta muito de estudar. E todas as vezes que eu tenho as ligações intuitivas, ela está no grupo coordenado por um outro espírito, vamos dizer assim, com um pouco mais de experiência moral e de conhecimento, que coordena esse trabalho junto a mim, da intuição. Entendeu? Mas, e já quando era no terreiro de Umbanda, ela não gostava muito, não. Quer dizer, ela já não gostava muito. Mas eu tenho uma ligação muito forte ainda com alguns dogmas da Umbanda. Entendeu? E é isso. Também uma preta velha que trabalha conosco na cura. Os que vocês chamam de Jesus, eu conheci alguns, por exemplo, uma boa colocação. Por exemplo, são espíritos que ainda não têm lidam com outras coisas mais materiais, né? E a gente realmente, se a gente pode trabalhar com espíritos que lidam com as coisas mais do conhecimento, do pensamento, a gente sai por aí. Entendeu? Bem, pena que você não teve hoje no nosso congresso passado por aqui, que se tratou disso, que é Deolindo Amorim, que é um companheiro que faz essas colocações, essas diferenças. Se um dia você quiser ler um livro, é espírita, mas é interessante, exatamente colocando o espiritismo e as doutrinas espiritualistas. E ele trabalha, o nome do livro é O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, Deolindo Amorim. É um livro que você encontra em livrarias espíritas ou espiritualistas. Então, pode ser que tenha até para download na internet, não sei te dizer. E ele trata exatamente dessas ligações e dessas diferenças, caracterizando bem a doutrina espírita com essa outra forma de agir e pensar. Tá? Bom, gente, hoje era o que mais eu queria fazer, esse fechamento. Só para fechar mais pelo livro dos médiuns, né? Mas continuaremos semana que vem. Será bem-vindo. Qual cigano? O do Deolindo? O Deolindo é muito interessante. O livro dos espíritos. O livro dos espíritos, dos médiuns. Júnior, cadê aquele nosso... Júnior, aquele do download, que tem também download do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, tem. É isso. Poli. Bom, a Poli tudo bem, eu já conheço. Que para colocar alguma coisa na área de texto, tem que falar antes com os arrobas, tá, Poli? Mas tudo bem. A Marcos, isso aí, Febnet, isso mesmo. Obrigada.
Não, Poli, mas você eu já conheço. Mexe, ô cigana. Pois é, e esse estudo de segunda-feira, à noite, sim, lá tem, mas é da federação, Marcos. Olha só, esse estudo que a gente está fazendo agora à noite, transmitindo direto no Udemy, é sobre o Livro dos Médios. Ele está lá tentando ver se vai conseguir transmitir. Não, Poli, eu sei, querida, não fica assim, senão eu vou ficar sem graça. Foi ótima a sua colaboração, que o Júlio estava lá catando o outro para nós. E a Revista Espírita trabalha muito questões do céu e inferno e do Livro dos Médios, porque ela nasceu em 1858, e em 1857 Kardec já tinha observado muita coisa e já tinha codificado no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médios vem depois, ele vem em nunca sei se é 61 ou 64, mas acho que é 61. 1861, né, que o Livro dos Médios vem, E aí ele já tem escrito vários artigos que são publicados na Revista Espírita de 1858, 59 e 60. Entenderam? Eu sei. Eu conheço os links, JF. Não foi pelos links. É porque vamos ver, Lidance. Eles estão tentando. O nosso horário aqui é até 7h20, aí eu estou esperando o céu de entrar e estou dando outras informações. Que eles estavam com problema. Eu pedi lá ao pessoal para baixar o Pautalk diferente para ver se a nova versão. Então a gente entende esse sentido importante. Nós acreditamos, somos cristãos, Jesus, né? E a Páscoa o que é? Não é comer ovinho, que eu digo para os meus alunos. Páscoa é ressurgir. O que é ressurgir dos mortos? É como os católicos veem. É a reencarnação? Não. Ressurgir é o que aconteceu com Jesus. Ele se ressurgiu e fez um processo de manifestação física, aparição. Para provar que a matéria ela é modificável, né? Nós não temos esses dogmas, Madonna. Evitamos carne vermelha no trabalho espiritual, porque ela é muito complicada para digerir, mas não temos dogmas. E a Páscoa é uma ressurreição de novos valores, de novas amizades, de novas ideias, de uma reflexão interior, né? E de um estudo de manifestações físicas, de aparições. Se Jesus o fez, por que não nós? Né? Cada um dentro das suas possibilidades de manipulação fluídica de uma nova vida, né, Júnior? Alguém quer colocar mais alguma coisa que está chegando no nosso horário? Mais algum esclarecimento? Escravo, eu vou até te dizer, tá? Tem uma história muito grande sobre isso. Começou longe, eu vou contar essa história para os meus alunos quarta-feira. Começou-se a fazer ovos. Ovo é o quê? É a vida. Ovo é a vida. Salsa, eu só não como carne quando eu vou fazer o trabalho espiritual, porque demora a digestão e aí dá uma série de perturbações gástricas, intestinais, que atrapalham a gente a gastar aquela energia ligada ao plano espiritual superior, né? Principalmente a espíritos superiores, mais superiores que nós. Então, se fazia... O ovo é o quê? O ovo é a representação de onde nasce tudo. Nós nascemos de ovos, né? Não é só a galinha, o pintinho. Ovo é o renascer, né? É o renascer. Então tudo começou, é um dos símbolos da Páscoa por causa desse renascer. E aí, hoje né, Poli, é comércio mesmo. E aí tem uma história que não é do nosso país, que eles começaram a presentear as pessoas, pegavam os ovos, não é de galinha, lá não era de galinha, aquele grandão, pintava e dava de presente, pintando os ovos. Depois eles passaram de madeira, aí se conheceu a questão do chocolate e aí a coisa foi por aí, tá?
fizer mais pesquisa lá no Google, que tem essas histórias todas. Você vai ver. Mas o simbolismo, inclusive católico, é que o ovo é o renascer, é a vida. Ali dentro tem as sementes de uma nova vida. Né? Aí chegaram os interesses comerciais e a coisa ficou braba, né? Compreendido? Alguma coisa mais? Então posso fazer a nossa prece, botar um vídeo até o CELD, ver se consegue entrar, eu vou ligar para eles. Ih, salsa aqui. Gente, eu tô ficando com um montão de gente ajudante, hein? Amei, adorei. Olha, tá, eu falo, o pessoal pesquisa. Gente, muito obrigado pelas colaborações, porque é assim que a gente faz a interação, não é verdade? É dessa forma, né? Muito bom isso, tá? É dessa forma carinhosa que a gente vai desenvolvendo todas as possibilidades. Tudo em tempo real, né, J. Francis? É isso aí. Ô, escravo, o pior é que eu gosto dos dois. Isso aqui é o problema. Vamos ver, né, Júnior? Vamos ver. Se o pessoal começar a vir às 6h15 todas as segundas, podemos aumentar essa equipe de ajudantes. Enquanto você faz uma coisa, o outro pesquisa outra. Eu não estou seguindo no estudo porque eu não quero pegar uma coisa pela metade. Por isso que, né? Ó, Poli, pode vir. Então, o Dudu já é o nosso gravador. Ele pode até não gravar essa parte, né? Mas agora eu já fechei o horário, Dudu. Sim, eu só dei as explicações para Madonna, que nós estamos com tempo. Pior que gravou, deixa, não tem problema. Só dei essa parte porque eu achei interessante, porque a gente já acabou o tempo, né? Mas vamos fazer a prece, né? Júnior? Não, quando a gente quiser editar, né, Poli? Assim não, ele está botando tão natural. Você hoje não botou aí o seu blog, o seu portal, hein? Bota aí, Dudu. Vou aqui, queridos. Vou passar para o Juninho, depois a gente volta.